Boa noite, aqui estou novamente com vocês para conversar com vocês. Boa noite, vocês do Facebook, amigos do Facebook e amigas, público geral, do YouTube, do Instagram, do Zap, do Telegram. E aqui estou sorridente porque eu estou com vocês. Graças a Deus, estou com vocês. E dessa vez a gente vai conversar sobre o livro Nosso Lar. Nosso Lar e a Consciência Humana. Mas o que seria o nosso livro? O que seria o livro Nosso Lar? O Nosso Lar é uma obra espírita, cujo psicógrafo foi o nosso inolvidável, inesquecível Chico Xavier. E o espírito Emmanuel, o espírito André Luiz. O espírito foi o André Luiz. Não vou corrigir não esse vídeo não, vai ficar assim com esse erro meu. Consertado, graças a Deus. O espírito André Luiz. E essa história se dá 1 ou 2 anos, começa 1 ou 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial, no planeta Terra. André Luiz passou 8 anos no umbral. Mas por que ele passou 8 anos no umbral? Ele foi homicida? Não. Ele foi suicida direto? Não. Ele machucou pessoas fisicamente? Também não. Ele foi suicida indireto? Sim. E aqui eu converso com vocês não no sentido de julgá-lo, jamais, mas sim uma análise acerca do próprio livro Nosso Lar. Mas por que suicida indireto? Por quê? Porque ele apresentava em sua personalidade egoísmos, temperamento forte, fumava, bebia, tinha algumas condutas incompatíveis como ser humano. E ao desencarnar, ele foi direto, a sua consciência o levou direto para o umbral, que fica vizinho à colônia Nosso Lar. E onde é que fica essa colônia Nosso Lar, que é cidade espiritual? Fica acima espiritualmente do estado do Rio de Janeiro. Mas o que é a colônia Nosso Lar? A colônia Nosso Lar, repito, é uma cidade espiritual com milhões de habitantes espirituais, e é uma cidade que recebe pessoas, espíritos desencarnados, e os que estão lá há mais tempo, que são os mentores espirituais, os recebe para que eles possam ser aprimorados passo a passo, para que eles reestudem a sua condição de espírito desencarnado. Porque não é porque o corpo morreu, a parte somática faleceu, morreu, que as imperfeições morais ou as imperfeições em si deixam de existir. Muito pelo contrário, as imperfeições morais, elas passam a ter algo mais vivo dentro do espírito que desencarna. E com isso, a colônia Nosso Lar espiritual, que é uma cidade espiritual, ela serve, que ela continua a existir, graças a Deus, acima do estado do Rio de Janeiro, serve para que haja o aprimoramento dos espíritos que viveram ou que vivenciaram experiências terrestres no estado do Rio de Janeiro. Mas por que existe a colônia Nosso Lar? Por que existe? Existe para que cada espírito que desencarna seja reconduzido e seja posto em reflexão, seja posto em estudo diário, no sentido de que ele reflita sobre os seus posicionamentos, sobre as suas posturas, enquanto esteve encarnado na existência terrestre. E André Luiz, por que ele ficou tantos anos, 8 anos no umbral? Porque a sua consciência assim o determinou. Quando ele desencarnou, durante uma cirurgia no intestino grosso, salvo engano,
ele faleceu, já que ele estava com câncer. E diante do seu falecimento, diante do seu desencarne, a sua estrutura consciencial, que não era boa, repito, não é julgamento, mas só análise, fez com que ele fosse direto para um umbral e vivenciasse lá 8 anos de sofrimento, mas sofrimento no sentido de aprendizado, sofrimento no sentido de refazimento da sua condição espiritual, até que ele, depois de 8 anos, ele fez uma prece sincera e disse: meu Deus, me ajude, por favor. E nisso ele foi resgatado, foi recolhido, foi conduzido para a colônia espiritual Nosso Lar. E lá ele começou a vivenciar experiências advindas da terra, espíritos advindos da terra, especificamente do estado do Rio de Janeiro, ou de outros países, quando não tinha assim vagas, mas vão ficar no Rio de Janeiro. E com isso ele passou a ter experiências no sentido de que pudesse ou passasse a aprender ou reaprender como espírito que passou a ser somente espírito, com o seu perispírito, reaproximando-se de si mesmo. Por que reaproximando-se de si mesmo? Porque ele passou a estudar a si mesmo, passou a estudar a sua atividade consciencial enquanto esteve na terra, enquanto posturas conscienciais ele esteve na terra, e que ele adotou posturas conscienciais equivocadas, que fez com que ele fosse para o umbral, ficasse por 8 anos e depois resgatado. E ao ser resgatado, ele foi direto para a colônia Nosso Lar. E na colônia Nosso Lar, tanto ele como outros milhares de seres recém-desencarnados passaram e passam a estudar a si mesmos, em seus posicionamentos, em suas posturas conscienciais, em seus condicionamentos, no que possa ser modificado diariamente, para quando retornar à existência terrestre, retorne com modificações internas, profundas, em seu ser espiritual. É para isso que serve a colônia Nosso Lar, para o aprimoramento espiritual nos seres que se encontram na cidade espiritual Nosso Lar, estudando o seu ser interno, estudando o seu eu superior em sua condição espiritual, estudando como pode ser modificado, modificando-se através dos exemplos de outros espíritos que chegam com perturbações diversas, em níveis complexos, no âmbito da psicologia e da psiquiatria. André Luiz, segundo o livro Nosso Lar, e isso é uma história real, ele passou a ter estudos sérios acerca da sua própria conduta, refletindo sobre o que fizera na existência terrestre, refletindo que poderia ter sido um homem melhor, uma pessoa melhor, com atividade consciencial melhor. E é para isso que serve o livro Nosso Lar, para que a gente, nós seres humanos, encarnados que somos, independentes de qual país estejamos, que a gente passe a refletir diariamente sobre nossas posturas conscienciais, sobre o que adotamos a nível de consciência, sobre os nossos sentimentos diários. O que estamos fazendo das nossas posturas conscienciais? O que estamos fazendo dos nossos sentimentos diários? O que estamos facultando a cada um de nós a título de crescimento interno, a título de ensinamentos diários? Estamos conseguindo aprender diariamente como é ser um ser humano com aprimoramento eficaz em nossa condição espiritual ou não? Que a gente possa refletir sobre tudo isso. O livro Nosso Lar, ele nos ensina que tanto na experiência terrestre
A gente pode e deve se modificar ou modificar-se. Nós podemos nos modificar a cada momento através de uma reflexão paulatina do nosso ser consciencial, como ao chegarmos lá, independentemente para onde formos, seja para umbral, zona trevosa, ou colônia, nosso lar, ou melhor, ou colônia, aqui no estado de Alagoas é colônia Morada do Sol, estado de Alagoas, estado de Sergipe e uma parte do Recife. Que a gente chegue na colônia espiritual um pouquinho melhor e tentando aprender e reaprender enquanto espíritos que estejamos lá e que possamos estar lá, e quando formos para lá, que a gente possa reaprender, que a gente possa aderir os nossos ensinamentos. E enquanto não desencarnamos, graças a Deus, enquanto estamos encarnados, que a gente possa refletir sempre o que estamos fazendo das nossas posturas diárias. Estamos adotando posturas flexíveis e os nossos sentimentos estão de acordo com o que a nossa alma diz, menciona a cada dia, que a gente possa refletir a cada momento sobre o nosso ser. E é isso que o livro Nosso Lar nos exemplifica através do seu conteúdo, que nós, enquanto nos encontramos encarnados, que a gente possa aderir como exercício contínuo de nós mesmos à reforma íntima, em prol da reforma íntima, indispensável a cada um de nós, diariamente. E eu agradeço a todos vocês por essa live, por essa vibe. Muito obrigado mesmo. E eu sou o Fernando e sou seu amigo. Vem comigo, juntos somos mais fortes. Muito obrigado, boa noite.